Estamos ao vivo, professor Vicente. Podemos começar. Bem, boa noite a todos para o nosso Fórum de Filosofia, Ética e Sistemas Jurídicos da EMERGE, que tem a participação do professor Dr. Alfredo Santiago Culleton, do Dr. André Felipe Trednick e da juíza Luciana Vanoni. O tema de hoje é um tema bastante amplo e abrangente de toda a discussão jurídica da contemporaneidade. É a questão do multiculturalismo e dos direitos humanos. A pergunta fundamental que se pretende desenvolver, não somente hoje, mas no curso que vai suceder a essa nossa participação hoje aqui, é quais são os fundamentos ético-filosóficos dos direitos humanos. Se tem algum sentido em falar nisso, os direitos humanos é aquilo que está consagrado na lei positiva. Na verdade, o que diferentes temas, diferentes autores e diferentes professores durante o nosso curso vão procurar mostrar é a relação dos direitos humanos com a sociedade democrática. Isto é, em que medida os direitos humanos são instrumentos válidos que podem contribuir e que se constituem em essência da construção de uma sociedade cosmopolita, como queria o Kant no século XVIII. Os direitos humanos eles constituem um eixo central para a realização do Estado Democrático de Direito. Como explicar, então, o aparente conflito entre os direitos humanos e uma sociedade em que nem todos os homens têm humanidade no mundo dos direitos humanos? De que forma os direitos humanos contribuem e podem constituir-se um instrumento poderoso para a correção desse desequilíbrio e dessa desigualdade que encontramos na sociedade contemporânea. Antes de tudo, o que são direitos humanos? Desde o século XVIII é uma expressão que combina lei e moralidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à vida, à liberdade, à igualdade de expressão, à igualdade perante a lei, à segurança, à educação, o direito à participação política. É um direito, portanto, que baseia-se em um sentimento original, mais do que na lei positiva. É aquilo que um grande filósofo francês chamado Levinas, ele chamou de princípios latentes da lei positiva. E os direitos do outro homem? Como é que se insere nessa grande discussão, nesse grande debate? Como é que o direito deixam de ser direitos individualistas, pessoais, e se realizam no âmbito do social, do coletivo? Em que medida os direitos humanos têm esse sentido primordial e que muitas vezes é esquecido no debate contemporâneo? Liberdade, autonomia e igualdade, portanto, como fontes da legislação democrática. A legislação democrática ela passa por esses três fatores, por esses três valores essenciais. E como é que se discute e como se pode analisar o conflito dos direitos humanos com o direito positivo? Em que medida os direitos humanos constituem-se em uma categoria ético-jurídica com abrangência universal? O que são categorias ético-jurídicas? A Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, foi o primeiro texto a formular, a procurar definir essas categorias. E hoje ela é complementada por dois atos: o Protocolo dos Direitos Civis, que aponta para a abrangência dos direitos humanos, para uma maior amplitude de sua aplicação na sociedade contemporânea. O desafio, então, para nós, e por isso vamos já, em que medida
existe uma necessidade, isto é, em que medida caminha-se por uma sociedade cosmopolita na Organização Mundial? E em que medida os direitos humanos se constituem no eixo central dessa nova sociedade? Em suma, o nosso curso, que se inicia hoje, aqui com esse fórum, ele se destina a discutir, a abranger diferentes teses, diferentes autores. São mais temas temáticos que nós vamos discutir durante as 21 aulas que teremos a seguir, com diferentes temas, diferentes autores e diferentes participantes para enriquecer essa questão dos direitos humanos e tirar da discussão dos direitos humanos essa característica positivada, como os direitos humanos fosse um achado que o direito positivo afirma, quando, na verdade, os direitos humanos têm uma categoria para além do direito positivo. E é isso que nós vamos começar a discutir hoje. Tem a palavra a doutora Luciana. Obrigada, professor. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite a todos. Bom, o professor Vicente trouxe umas discussões, né, interessantes sobre a questão da universalidade dos direitos fundamentais e o multiculturalismo, né? O nosso curso, né, na verdade, esse evento é uma prévia do nosso curso de filosofia. Ele justamente, o nome próprio já aponta, travessias entre direito e filosofia, né? E, portanto, a reflexão do direito a partir dos aportes da filosofia, né? E essa questão, então, sobre o multiculturalismo e sobre a universalidade dos direitos humanos, pelo menos a pretensão à universalidade, como o professor Vicente colocou na sua fala, ela é uma questão extremamente complexa, né? E quando ela é feita, ela é realizada fora de uma perspectiva de um certo dualismo reducionista, ela aponta profundas dificuldades, né? Porque essa discussão, no meu, assim, numa certa perspectiva, direitos humanos, sua pretensa universalidade e a discussão do multiculturalismo está implicada nessa discussão a ideia de identidade, né? E pensar, então, sobre o universalismo, me parece que é interessante que o direito, ao fazer essa discussão, ele leve em conta as reflexões trazidas pela filosofia, apresentadas pela filosofia sobre essas ideias, né? E aí, considerando os vários autores que vão estar presentes no nosso curso, no curso de filosofia, eu principalmente aponto os diversos temas, né? Autores e temas. E temas, né? Eu aponto o paradigma filosófico, então, que questiona alguns pressupostos, não todos, mas alguns, do paradigma moderno, né? Nós vamos trabalhar no nosso curso de filosofia com Levinas, enfim, com Derrida, enfim, alguns questionamentos sobre esse paradigma moderno, né? E aí eu trago aqui alguma reflexão sobre a importância, portanto, dessas reflexões que vão apontar para a importância da radicalidade de uma reflexão que leve em conta a nossa finitude, ou seja, uma reflexão filosófica que seja feita a partir da radicalidade provocada pela nossa mortalidade, pela nossa finitude, pelo excesso a que a nossa própria mortalidade nos remete. E eu estou pensando isso, e é claro que quando eu trago essa reflexão que vai questionar de alguma forma alguns pressupostos modernos, esse paradigma ele não está implicando numa renúncia à verdade ou numa renúncia à universalidade, né? É um paradigma que se propõe a pensar sobre esses temas, mas quando ele o faz atravessado pelo seu próprio limite, pela sua própria singularidade. Ou seja, um pensamento construído sobre o marco da finitude, ele é fundamentalmente finito, né? E essa reflexão filosófica ela é muito complexa, eu estou trazendo, né, apenas um ponto, rapidamente passando por ele, mas eu estou aqui, essa reflexão vai apontar uma certa imanência das construções realizadas pelo nosso pensamento, uma certa imanência das construções produzidas pela nossa razão, né? E esse marco, né, a partir desse marco, eu estou colocando num grande marco
é claro que é muito mais complexo, tem muitas diferenças sobre os pensamentos, mas eu aponto os pensamentos do Heidegger, do Derrida, do Nancy, do Blanchot e tantos outros, né? Que vão começar a apontar uma certa insuficiência das bases que constituíram o sujeito da modernidade. E eu penso, dentre elas, uma noção de identidade, né? Para ficar nessa perspectiva. Ou seja, e essa reflexão que vai apontar algumas críticas, que vai apontar alguma insuficiência desse sujeito moderno, ela é fundamental para a reflexão jurídica, né? Na medida em que o sujeito da modernidade ele vai dialogar diretamente, ou seja, os atributos que se pensou, em que dado momento o sujeito da modernidade se constituiu, vai dialogar diretamente com os atributos do sujeito de direito, né? Há uma relação direta aí, não direta, mas há alguma relação, né? E como eu coloquei inicialmente, a identidade ela está, num certo sentido, na base ali, ou constitui pelo menos algum parâmetro de uma reflexão sobre os direitos humanos, né? E por isso eu acho de grande valia a importância, portanto, de pensar os direitos humanos, né? Quando se pensa os direitos humanos, é importante que o direito se abra para pensar sobre paradigmas filosóficos, né? E, portanto, eu acho assim, a importância do nosso curso, que pretende, pelo menos de alguma forma, trazer essa discussão, ou seja, abrir a reflexão jurídica para um paradigma filosófico, trazer esses paradigmas filosóficos para a discussão jurídica, para enriquecê-la, ou pelo menos para tornar a discussão um pouco mais complexa, né? Do que a gente aparentemente pensa quando faz uma reflexão exclusivamente sobre a ótica jurídica, né? Então, o que eu penso aqui é como pensar os direitos humanos a partir de um paradigma filosófico que proponha que o pensamento assuma a radicalidade da finitude, né? E por isso eu coloco aqui talvez um certo questionamento sobre quando o direito vai pensar esse universal, pensa uma categoria do universal a partir de uma perspectiva dogmática da identidade, né? Esse é um ponto que me parece bastante importante nessa reflexão agora entre o que a gente está tratando na discussão de hoje, né? E, portanto, eu coloco assim como uma dúvida, professor Coleton, que vai nos brindar com a palestra hoje, né, com a fala, um grande questionamento que eu coloco a partir dessa interlocução entre direito e filosofia, como pensar ali nesse tema, né, de direitos humanos, conceitos jurídicos que vão estar, de alguma maneira, amparados no universal, como o professor Vicente colocou, direitos humanos pressupõem a discussão sobre o universal, né? Então, como pensar esses conceitos jurídicos que estão amparados no universal, mas fora de uma insuficiência metafísica? Ou seja, e quando eu coloco isso, eu estou trabalhando justamente com a ideia que esse pensamento amparado na finitude, ele não prescinde do universal. Ou seja, vivemos numa comunidade, né? E justamente a nossa vida em comunidade, a complexidade do mundo da vida, por assim dizer, aponta para a necessidade de universal. Mas também ele traz o desafio de que se pense esse universal fora de uma perspectiva dogmática, fora de uma insuficiência metafísica, ou seja, um universal que não escamoteie a diferença, que não violente a singularidade, né? Como o professor próprio Vicente colocou agora na sua fala, trouxe o Levinas e trouxe a questão do outro, né? E o Levinas vai trazer, em especial, a fala do outro, que é não me assassine, né? Essa é uma frase muito bonita do Levinas e muito forte, né? Ou seja, o que o outro diz a você é não me assassine, não massacre a minha singularidade sobre o argumento da identidade, né? Então, professor, o que eu te pergunto, que é talvez uma grande angústia de nós no direito, né, é sobre que bases o senhor acha viável pensar universal, né, para que nós possamos construir os direitos humanos do nosso tempo, do tempo atual. Seria essa assim, a minha questão que eu colocaria para o senhor, para que o senhor pudesse falar sobre ela nessa aula que o senhor vai dar essa prévia, né, sobre o nosso curso. Então, seria espaço agora para o André, né? O André que vai trazer para a gente assim, o que nós pensamos nesse curso, não é, André?
Só complementando essa riquíssima questão que a doutora Luciana colocou, não é, André? É a questão da identidade tem a ver com o multiculturalismo. Sim, é por que isso é que eu fundamental. Uhum. Então, essa travessia do direito para a filosofia, da filosofia para o direito, como queiram, ela vai pressupor a consideração dessas identidades variadas. E em que medida a racionalidade humana é possível ou não nesse campo? Em que medida tem alguma consequência considerar a finitude do ser humano e a variedade das formas de finitude? Então, nós vamos ter, durante o curso, uma variedade imensa de diferentes aspectos, diferentes abordagens dessa riqueza multicultural que nós vivemos e como que essa riqueza multicultural não pode ser negada, não pode ser extinta por um ato, por um dictat qualquer de algum ditador. Doutor André. Obrigado, Vicente. Obrigado, Luciano, suas palavras, sempre enriquecedoras. Sejam muito bem-vindos a essa aula inaugural, vamos chamar assim, essa chamariz, essa colocação inicial do nosso curso Travessias. É um curso que se pretende inovador no sentido de trazer para a escola da magistratura do Rio de Janeiro outras formas de pensar. Não imaginamos que é possível só falar em direitos, ignorando outras disciplinas, outras áreas do conhecimento. A questão dos direitos humanos, que é tão cara a todos nós, a gente não entende como uma questão canônica, puramente gostar ou não gostar. Os direitos humanos são objeto de reflexão, de produção de conhecimento. Nós pensamos criticamente direitos humanos sem rejeitá-los. Eles são o mínimo racional que nos une, que nos torna importantes, nos torna significantes no mundo. Mas esses direitos humanos, eles precisam ser objeto de uma reflexão profunda. A gente precisa imaginar que quando a declaração falava de direitos do homem, ela obviamente não poderia dizer que não eram os direitos da mulher. Onde está a mulher nessa reflexão? Onde está a questão de gênero na reflexão? Quando a gente fala em direito à propriedade, onde estão os povos ameríndios que têm uma outra relação com o mundo e com a terra, e com a água, e com a vida? Essas múltiplas visões, onde está o direito de migrar, o que prevê, o que concebe da diáspora negra, o que ele tem a oferecer. A gente vê a Europa tão edificada e civilizada numa crise sem precedentes como essa. Então, os direitos humanos são objeto de conhecimento, são objeto de reflexão, e essa é a proposta do curso. Nós temos a oferecer, nesse curso, 21 encontros, a começar no dia 2, em que nós trazemos o próprio professor Culleton de novo com esse tema, e novamente no dia 7 ele vai tratar da questão de Aristóteles, justiça como virtude, né? Sempre colocando que não é um curso canônico, não é um curso meramente de passar o conhecimento. A gente tem o objetivo de produzir um locus em que a gente traga as múltiplas visões a partir de um pensador sobre as questões que nos afligem, especialmente as questões jurídicas. O direito não é estanque, não pode ser só estudo de leis e técnicas para a persuasão. O direito é um espaço político de reflexão e de realização dos direitos humanos. Continuamos dia 3, no dia 9, no dia 14 de julho, com a doutora Suzana de Castro, vai trazer a questão de gênero, que eu acabei de falar. Vamos pensar o gênero e o direito. Dia 16, doutor Gerson Pinto traz Tomás de Aquino, estudo da lei, ou seja, a gente tenta fazer uma espécie de uma múltipla abordagem, né, de confrontar o direito com outras perspectivas, inclusive no tempo, de filósofos consagrados como Tomás de Aquino. Dia 21, a doutora Mariana Monteiro vai falar de Spinoza. Seguimos, dia 23, com o doutor André Luiz falando de Hume e Kant. E, novamente, Roberto Charles Feitosa vai falar da dialética do senhor e do escravo em Hegel. Dia 30 de julho, fechando o mês, a doutora Mariana Monteiro vai falar em Nietzsche, né? Novamente, não é para todos nós nos consagrarmos essa oportunidade de encontrar esses filósofos, mas não de uma exposição meramente histórica, uma exposição meramente acadêmica, mas como ferramentas de pensamento para o direito.
Dia 4 de agosto, o Dr. Marcelo Ciotola traz Rawls. E dia 6 de agosto, volta a doutora Mariana Monteiro, trazendo Kelsen, para a gente refletir junto. Seguimos dia 11 de agosto com o Dr. Felipe de Almeida, trazendo a teoria crítica da raça, né? A gente não pode pensar em direito sem falar em políticas públicas antirracistas no Brasil. E dia 13 de agosto, o Dr. Fábio Oliveira vai falar de Dworkin. Dia 20 de agosto, Dr. Renato Nogueira vai tratar da necropolítica, um tema tão em debate, pouco conhecido. No dia 25 de agosto, a doutora Fernanda Bragato vai falar das concepções restaurativas de justiça entre os povos indígenas, a questão da justiça restaurativa, acho uma oportunidade fantástica a gente conhecer e pensar criticamente outros sistemas de justiça. Dia 27, a doutora Luciana Vanoni vai falar de Derrida e Levinas, entre direito e justiça. Então, aí sim, um momento de reflexão, de trazer pensadores mais atuais para a gente pensar junto. Dia 1º de setembro, o Dr. Charles Feitosa novamente trará a questão de Derrida a Krenak, um filósofo contemporâneo ameríndio, muito importante, nosso irmão, que vai trazer a questão do tom apocalíptico da filosofia contemporânea. Dia 3 de setembro, o Dr. Rafael Doc Lobo vai trazer o tema da desconstrução entre a justiça e o direito, pensamento de Jacques Derrida, novamente. Dia 8 de setembro, o Dr. Alexandre Cabral vai falar da justiça e terceiro, novamente uma outra abordagem de Levinas. E, por fim, a última aula, dia 10 de setembro, o mestre Antônio Augusto Madureira de Pinho vai tratar de Michel Foucault. Eu acho que os nomes deles e os temas, as emendas estão todos no site, à disposição. Eu quero que o aluno que se inscreva se sinta muito confortável de imaginar que vai ter um ambiente muito saudável de reflexão. A gente pensa num curso que seja exatamente como eu coloquei, que seja um espaço da gente atravessar o direito com outras áreas do conhecimento, em especial a filosofia. Então, sem mais delongas, se o doutor Vicente não quiser fazer uma colocação, doutora Luciana, passa a palavra ao doutor Alfredo Culleton. Só enfatizar o que você diz muito bem, né? Que é um curso que se pretende abarcar diversas áreas do conhecimento e que como condição mesmo do pensar filosófico. O pensar filosófico ele não se basta a si próprio. Ele não está perdido nas nuvens. Ele está concretamente vivenciando entre nós. E o que esse curso pretende é exatamente isso, é dar um instrumental, principalmente à comunidade jurídica, aos magistrados, um instrumental crítico que possa servir como fator, como ponta de análise do sistema jurídico contemporâneo, principalmente... Perdão, professor. Diga aí. Não, justamente, perdão, cortei o senhor, mas justamente nesse ponto, né, é trabalhar com a ideia dos paradigmas filosóficos, ou seja, queiramos ou não, nós estamos sempre raciocinando em cima de paradigmas filosóficos, né? Muitas vezes nós não temos percepção dos paradigmas que estão ali fundamentando o nosso raciocínio. Então, esse curso, né, o pensar sobre direito e filosofia, nos ajuda a desvelar esses paradigmas que estão sempre ali constituindo a base da nossa reflexão jurídica, né? Algo que, para nós, do direito, é fundamental, né? Então, desculpa, professor, te interrompi, mas queria dizer o que o Mallarmé, o grande poeta francês, dizia, que nós estamos fazendo poesia sem saber que estamos. Isto é, nós estamos pensando filosoficamente sem nos permitir admitir este fato. E na comunidade jurídica isso é muito importante. Porque o jurista, seja ele o advogado, o magistrado, a comunidade, a cidadania como um todo, o exercício de uma sociedade democrática pressupõe o exercício da filosofia, os critérios filosóficos. Por isso é que nós montamos esse curso dessa forma tão ampla, que abrange diferentes temas, diferentes autores, porque todos nós podemos pensar e devemos pensar de forma diferenciada. Professor Alfredo?
professor Vicente, André, juíza Luciana, agradeço o convite, né? Fico muito honrado. Celebro a iniciativa da Emerge, né? de arriscar fazer estas travessias. Sempre são ousadas, né? Porque a gente é acostumado a se manter dentro dos seus feudos, né? Cultivando os mesmos saberes, né? Repetidos, sem arriscar, né? Navegar outras águas. Bom, depois da apresentação do André, já fiquei com vontade de saber como que faz para se inscrever, né? Porque fiquei muito motivado assim, para andar com vocês nesse caminho. Mas me faz pensar a ideia de travessia, né? Nesse conto do Guimarães Rosa, né? A terceira margem do rio. A gente, quando atravessa, não atravessa de um lado ao outro, né? A gente atravessa por um lugar infinito. Então, daqui a pouco a gente encontra a psicanálise, né? Que nos ajuda a entender os sintomas que uma sociedade tem, que se repetem doentiamente, né? E a gente quer resolver isso na forma da lei e não sempre dá conta, né? Dos sintomas. O remédio, a medicina, a química não sempre dá conta dos sintomas. E, bueno, a lei também não sempre dá conta dos sintomas sociais. Então, a gente vai ter que abordá-los desde outros lugares. E, bueno, mas estamos aqui na divulgação, na apresentação deste curso de extensão, Filosofia e Direito. E eu fui convidado muito gentilmente pelo Vicente, pelo André e pela Luciana para falar um pouquinho sobre multiculturalismo e direitos humanos. Não estou esquecendo absolutamente nada a provocação da Luciana, que é excelente. Acho que o problema dos direitos humanos é a sua pretensão de universalidade, né? E onde que a gente pode fundar essa pretensão. Eu vou passar por isso um pouquinho mais adiante com alguns exemplos. Então, a minha estrutura, pretendo falar não mais do que 20, 30 minutos, e vou passar 2 ou 3 slides um pouco mais teóricos, e depois vamos nos aproximando a questões um pouco mais práticas, e depois a gente deixa um pouquinho aberto se alguém quer fazer algum comentário ou pergunta. Então, vou partilhar a tela. Aqui. Então, vou começar com um pequeno texto do Vicente, né? que foi publicado em Lisboa há uns anos atrás, né? E diz: o processo de globalização, diante dos seus impasses, encontra-se atualmente em estágio que exige da imaginação política e jurídica uma resposta política e institucional que possibilite uma nova ordenação das suas forças propulsoras com vistas à humanização da sociedade global. Continua o parágrafo, diz: para tanto, torna-se necessária a definição de instituições diretoras conceituadas no âmbito da reflexão filosófica institucionalizada mediante os sistemas político e jurídico. Então, essa reflexão filosófica, né, nós sabemos, a filosofia não resolve problemas. Quem resolve problemas é a política, quem resolve problemas é o direito, quem resolve problemas
são as ciências sociais, etc. Agora, a reflexão filosófica e o estudo dos fundamentos filosóficos da política, do direito e das ciências sociais nos auxiliam, né, a enxergar um pouquinho mais fundo do que essas superfícies nos oferecem. Por isso, nesse mesmo artigo, o professor Barreto traz uma passagem da Paz Perpétua do Kant, e vou lê-la porque estamos falando de um autor do século XVIII, e quão atual ele é, quão pertinente ele é para os nossos dias. Os povos da Terra participam em vários graus de uma comunidade universal que se desenvolveu a ponto de que a violação do direito cometida em um lugar do mundo repercute em todos os demais. A ideia de um direito cosmopolita não é, portanto, diz Kant, fantástico, fantasioso, né, ou exagerada. É um complemento necessário ao código não escrito do direito político e internacional, transformando-o num direito universal da humanidade. Então, a ideia de um direito cosmopolita, né, é um direito universal da humanidade. Somente nessas condições, podemos congratular-nos de estar continuamente avançando em direção a uma paz perpétua. Então, já começo aos pouquinhos a me aproximar à pergunta da Luciana, né? A modernidade se caracteriza por tentar garantir a paz dentro dos estados. O que acontece com os outros estados, diz Hobbes, bom, esse é outros 500. Nós temos que garantir a paz dentro do estado. Com os outros estados, a gente pode se defender belicosamente. Agora, o Kant já nos adianta. Sim. Os povos e os direitos não podem ser reduzidos a jurisdições nacionais. Os povos e os direitos têm, por vocação natural, a pretensão de universalidade. Agora, o grande desafio é como que a gente faz, né? Ou com que direito a gente se atribui essa prerrogativa de estender a todo mundo essa pretensão. Eu trago aqui, então, agora, a partir dessa ideia do Kant, que o Vicente nos traz no seu artigo, de que o direito tem que ser um direito com pretensões de universalidade, com um direito que se pretenda cosmopolítico, um direito que, direitos humanos que pretendam chegar aos confins da Terra, e que só será completo quando todos puderem usufruir desse direito, que não podem ser restritos às circunscrições nacionais ou regionais. Vemos agora, então vou colocar alguns desafios, né, e limites. Nesta foto, nós vemos o que restou do Templo de Jerusalém, né, aquele construído pelo rei Salomão, que foi destruído no ano 70 pelo Império Romano, e que onde os judeus se remetem para orar, né? E isto é na sexta-feira, né, depois de que o sol se põe,
que os judeus vão para esse muro oferecer a sua oração semanal. E dizemos, bom, isso é uma cultura, uma idiosincrasia, um modo de compreender o mundo que deve ser respeitado. Mas não sei, vocês veem que tem um muro aqui, né? Um biombo, uma separação. Esta separação separa os homens que rezam de um lado e as mulheres que rezam do outro. Aqui nós já encontramos certa restrição. Bom, todas as religiões são válidas, todas as culturas são válidas, mas cada uma tem uma peculiaridade. E essas peculiaridades, né, separam. E com que direito a gente pode dizer, não, desde que lugar nos posicionamos para levantar esse muro e dizer por que homens e mulheres não podem orar juntos. Vamos ver as urgências contemporâneas que eu estou pensando. Tá? Trago o nosso amigo, né, e conterrâneo da maioria de vocês, o Sérgio Vieira de Mello. Ele é um magnífico brasileiro, pouco conhecido no Brasil, muito conhecido no mundo, que foi membro da ONU, presidente do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, e que morreu tragicamente num atentado em agosto de 2003 no Iraque. E este autor, eu tenho uma fascinação muito grande por ele, né? Porque é um sujeito muito elegante, um sujeito, um brasileiro erudito, um brasileiro que mediou conflitos seríssimos, fundou países. O Timor-Leste foi um país fundado pelo Sérgio Vieira de Mello, quando ele se desprende da Indonésia, né? Quando o Timor-Leste se desprende e tenta a sua independência, tem que começar do zero. Quais são os poderes, como que se organizam os poderes, como se organizam as democracias, tem que ter partidos, tem executivo, legislativo e judiciário, como que se fazem processos eleitorais. Bom, ele gestionou, né, esse processo todo durante um ano, né, no Timor-Leste, e ele saiu depois de um ano com um país organizado, com eleições, com presidente e com poderes instituídos. Isso não é para amadores, isso é para gente muito profissional. Quando ele assume o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Alto Comissariado para os Direitos Humanos, que normalmente é presidido por ex-presidentes. A primeira foi a Mary Robinson, né, presidente da Irlanda, e atualmente é a Bachelet, que era presidente do Chile. Ele foi o único presidente do Alto Comissariado para os Direitos Humanos que não foi presidente de um país. O Sérgio Vieira de Mello está enterrado em Genebra, né, num cemitério muito bonito que tem no centro da cidade, no mesmo lugar onde está o Borges. Mas ele, quando assume a presidência do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, ele tem que ir rapidamente para a Assembleia Geral das Nações Unidas em New York, e então ele prepara um texto com 5 desafios para os direitos humanos no período que ele pretendia estar à frente do Alto Comissariado. E ele coloca 5 desafios. 5 pontos que ele acha que são diferenciais com como foram concebidos os direitos humanos até esse momento.
normalmente se concebia o terrorismo como um terrorismo de Estado. Normalmente os terrorismos eram entendidos como terrorismos de Estado. Ele diz, bom, a partir de agora a gente enxerga que o terrorismo não é mais um terrorismo de Estado, que são terrorismos assim, isolados, que têm movimentos próprios e que independem das nações, que são transnacionais. Um outro ponto que ele coloca como grande desafio para o Alto Comissariado é o limite dos crescimentos dos direitos. Há uma multiplicação infinita de direitos, né, sem a compreensão do que isso realmente significa em termos de comprometimento da parte do Estado, dos cidadãos, da educação, de outros meios que não sejam os puramente normativos. Terceiro desafio, e neste pretendo me deter um pouquinho mais, é o desafio da religião. E o Sérgio Vieira de Mello vai dizer, desde o iluminismo francês, né, desde o início da modernidade, se pensou que a religião fosse algo que mais cedo ou mais tarde acabaria por si mesmo. Aquela ideia comtiana, né, de que haveria 3 momentos na história da humanidade, né, um momento onde as coisas se explicavam de maneira teológica, um momento onde as coisas se explicavam de uma maneira metafísica e o momento atual, que seria o momento da ciência, onde as coisas se explicam através da ciência de um saber positivo. Daí vem o positivismo. E se supunha, né, que as religiões, logo mais, né, vai virar coisa só de pobre e daqui a pouco vão virar coisa do passado. E que a cultura e a civilização vão tomar o lugar das religiões. O fato concreto, né, que ele vê, né, não só no mundo inteiro, e a gente enxerga isso muito próprio no Brasil, é como todos os cinemas do Brasil se transformaram em templos evangélicos, e quando nós tínhamos bancadas, né, partidárias no Congresso, hoje nós temos bancadas evangélicas e bancadas de diferentes tipos, mas a bancada evangélica ou a bancada religiosa, confessionais, são de um peso muito, muito significativo. Ele diz, bom, a gente não pode tratar as religiões da mesma maneira que foram tratadas até agora pelos direitos humanos, como algo de segunda categoria, algo pouco importante. Ele diz, isso é muito importante e deve ser tratado muito seriamente. E a liberdade religiosa, a ideia da tolerância, né, que é uma ideia que nasce da diversidade religiosa, né, na Europa nórdica, digamos, através de Locke e todo esse pessoal, volta à pauta, porque começamos a nos colocar, dizer, bom, há limites para a tolerância? Ou todo deve ser tolerado? Ou qualquer manifestação religiosa pode ser tolerada? Nós vemos aqui nesta fotografia, não sei se chega a enxergar, a mesmo muro, este outro dia da semana, em que alguns vão orar no final da tarde, e tem essa mesma mureta que separa a parte dos homens da parte das mulheres, e tem umas crianças aqui olhando pelas frestas, né? Provavelmente à procura do seu pai ou do seu irmão, que está do outro lado, né? Bom, o que significa para essa moça, né, este muro, essa separação? Bom, continuamos assim? Está tudo bem? Como que funciona?
há limites. Então, o Zarqa vai perguntar, né, que é um filósofo francês, vai perguntar, bom, há limites para a tolerância? Ou a tolerância, mesmo a tolerância religiosa, é sem limites? Bom, vai responder, há uma tolerância que tem limites, que é o limite da intolerância e o limite da violência à dignidade mínima das pessoas, né? Então, mas são questões que devem ser, né, retomadas e conversadas. E isso é o que o Sérgio traz neste terceiro desafio. O quarto desafio que ele se coloca para os direitos humanos são os interesses do Estado. O Estado se propõe coisas que ele não consegue fazer, o Estado se vê envolvido em políticas internacionais e econômicas, né, de uma magnitude tal que ele fica completamente amarrado na sua soberania, com muita pouca liberdade de ação em alguns aspectos. E o terceiro e o quinto, não, são os resultados práticos dos direitos humanos. Como os direitos humanos deixam de ser uma bandeira para se tornar uma cultura dos direitos humanos. Não algo a ser defendido como bandeira, sino algo a ser divulgado como algo bom, gostoso, delicado, de uma outra dimensão que não é a do cumprimento da lei, sino que é a do sabor das culturas e da diferença. Então, estes são os desafios. A estes 5 desafios que o Sérgio Vieira de Mello traz, e que eu trago porque me parecem pertinentes, eu acrescento no mínimo mais 3, tá? Que são os movimentos migratórios. Contemporaneamente, nós temos milhões, né, de pessoas se movimentando pelo mundo de uma maneira que é surpreendente, né? Que nós vemos o que isso significa na Europa, né, com os africanos morrendo nas praias do Mediterrâneo, o que significa 3,5 milhões de venezolanos saindo de um país, né, para entrar nos seus países limítrofes, o que significa que o país, os Estados Unidos é o país que mais recebe brasileiros. Tem 750.000 brasileiros nos Estados Unidos. Agora, o segundo país que tem mais brasileiros no mundo é o Paraguai. Surpreendentemente, tem 450.000 brasileiros no Paraguai. Gente, no Paraguai? Como que alguém vai querer ir? Bom, tem 450.000. Num país, né, com uma população muito restrita, muito reduzida, o que significa não tem... o Paraguai tem 17 milhões de habitantes, o que significa meio milhão de estrangeiros. E os movimentos migratórios, que a gente anda, vocês devem sentir a mesma coisa no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, a gente vê haitianos, senegaleses, e parece que são muitíssimos, e sem poder dar conta deles, sem políticas públicas claras relativas a eles, sem acolhida, com dificuldade de ter CPF, de ter auxílio emergencial, porque não tem CPF, porque não estão cadastrados. Como que se faz, né, com essas populações que são de milhões e milhões se movimentando pelo mundo numa outra dimensão, né, que não é a dimensão da cidadania legalizada, sino a dimensão da humanidade. Uma segunda questão que eu acrescento a 5 que o Sérgio Vieira de Mello traz é a questão indígena, uma questão muito, muito séria, né, que envolve
cultura, que envolve preservação ambiental, que envolve preservação da diferença, que envolve o mínimo detalhe. Tudo é milimetricamente delicado. Qualquer ação pode acabar com uma população indígena que já é extremamente reduzida. Aqui tem um pessoal artista que está fazendo um movimento em Porto Alegre e começaram a colocar cartazes e pichar muros, e eles colocam zona indígena, né? No meio da cidade. Zona indígena. Querendo remeter assim, bom, lembra que esta zona é indígena, nós estamos aqui, né, sem pedir muita licença. Como que se relaciona, como que se trata isso, né? Nós estamos precisando de desenvolvimento econômico, né? E a preservação das comunidades indígenas não significa simbolicamente o contrário do desenvolvimento econômico. E um sexto ponto que eu trago, que são os sistemas financeiros, né? Que é um grande desafio contemporâneo, assim, até onde a gente tem autonomia, até onde, no meio de crises, e os sujeitos mais ricos do Brasil não pertencem ao universo da produção de bens, né? Senão que pertencem ao universo da especulação financeira. A isso podemos acrescentar LGBTs, territórios, podemos acrescentar questão de gênero, a isso podemos acrescentar uma série de desafios que, instintivamente no Brasil, a gente pretende resolver legalmente, através de leis, através de normas, através de decisões. Nós vimos, pela questão indígena é que eu trago esta foto da praça de Cusco. A praça, bom, Cusco é a capital do Império Incaico, né, onde não se encontra mais do que os próprios habitantes, né, com essa sua identidade, da qual eles não abrem mão, da sua folha de coca, da sua cultura, da sua música, da sua arte e do seu jeito desconfiado para com o branco. Isso é o que restou do Império Indígena, do Império Incaico. Além de um que outro monumento e essas igrejas gigantescas que mostram, né, uma passagem, né, de uma civilização a outra, de um momento para outro. Estava trazendo, então, estes são os desafios. Para tratar... então decía, nós temos quase que pulsionalmente a ideia de que, né, uma normativa pode resolver estas questões. E de normativa somos exemplo para o mundo. Temos as melhores legislações, as melhores constituições, as melhores ECAs, estatutos de criança e adolescente, temos as melhores formulações, né? Estatuto do torcedor, temos infinidades de normativas magistrais, deliciosas, fantásticas, mas que efetivamente não conseguem se encarnar, não conseguem se tornar carne no nosso povo. Bom, então, é o problema de quem? É o problema da norma? Não. É o problema de um sistema judiciário? Não. O problema é que não conseguimos que isso seja cultura, que isso se torne cultura. A filosofia e esta proposta de curso de extensão
esta travessia, né, nos propõe, né, a gente se aproximar a diferentes autores, de Aristóteles a Derrida, de Aristóteles a Levinas, pasando por Foucault, passando por Nietzsche, passando pela fenomenologia, passando pelos modernos, né? E dizer, bom, como que a gente faz para fazer essa travessia para compreender, né, desde um outro lugar que não seja da própria normatização. Esta travessia, então, nos ajuda a pensar. ¿Qué coisas nos ajudam a pensar estas questões ou estes desafios que eu acrescentei aos 5 que o Sérgio Vieira de Mello nos traz? A imagem que eu trago é de um mercado que tem no centro de Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade dividida em 3 universos, né, fantásticos, que tem em Jerusalém a sua referência última, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. São 3 bairros, mas na hora da comida todos se reúnem no mercado, né? É o lugar do encontro das especiarias, da delicadeza, de um tempero, de outro, mas todos nos deliciamos dos sabores dos outros. Então, por isso que eu trouxe esta imagem, dá vontade de ficar aí dentro, e os cheiros são fantásticos. Mas, digo, quando as diferenças deixam de existir e nos encontramos nos sabores, né? Na vivência, no sabor. Essas referências que nos ajudam, né? Que não resolvem, nem o Levinas, nem o Aristóteles, ninguém resolve o problema, mas formula de outras maneiras, nos temperam os problemas, né? Dão sabor a esses problemas, e a gente os começa a entender não como uma frustração, mais um problema, não, senão mais um lugar, né, de saborear soluções. A alimentação faz isso. Eu gosto de cozinhar porque a gente pega uma coisa que é horrível de ver crua, né? E a gente transforma isso em 1 hora e meia, em algo delicioso, fantástico, aos olhos, ao gosto e ao estômago. Bom, esses temperos, então, eu coloco que pode ser de três ordens, né? Da filosofia, né? Aristóteles, Kant, Hegel, infinitos, e todos que foram elencados pelo André na apresentação. O direito romano trata isso. O Império Romano vai da Síria até Londres, né? Como que eles conseguem gerir isso, né, sem ficar patrolando e matando gente? Eles têm que fazer negócio, eles têm que conversar, eles têm que valorizar, eles têm que reconhecer, eles têm que oferecer, eles têm que pegar. Bom, o direito romano nos ensina muito ali. O direito romano auxiliou muito, né, quando o mundo que era plano ficou redondo, né? Quando tinha que se desembarcar na China, como que a gente faz para conversar, para fazer negócio, para ser respeitado, né, na China? O direito romano já sabia isso há muito tempo, e o cristianismo do século XVI, né, se apropria desse universo, e essa ideia de ius gentium, né, de direito das gentes, essa ideia, e aqui eu venho a dar um pouquinho mais de corda para a provocação da juíza Luciana. O ius gentium é essa pretensão de que algo que é bom para nós seja bom para os outros. Mas isso não se impõe, isso se oferece. E as melhores práticas, né, do mundo
a gente as acolhe e as valoriza. Seja sushi, ou seja, tantas outras modalidades que a gente vai absorvendo, né? O chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, as coisas boas dos outros a gente vai absorvendo e a gente vai oferecendo aquilo que a gente tem de melhor. Bom, aí vai se constituindo, né, alguns valores que têm pretensão de universalidade, mas que não são absolutas. O Jus Gentium tinha essa característica. E os clássicos contemporâneos, Taylor, Horner, Rawls, Cansado Trindade, Vicente Barreto, e vamos, continham suspensivas, né, de clássicos contemporâneos que nos auxiliam, né, a combinar, né, esta culinária que está sendo oferecida para um mundo, né, que dê conta disso que o Kant nos oferece desde o começo, né, que é direito ou é para todos, ou senão sempre vai ser pobre. Ele tem, por vocação, pretensão de universalidade. Então, era o que eu tinha, por enquanto, e agradeço a atenção de vocês, e, bom, espero tê-los estimulado assim, a curiosidade, né, para com o curso que está vindo, né, e que eu já estou me inscrevendo. Muito obrigado, Alfredo. Vamos começar a nossa conversa. Luciana, você estava cortando alguma coisa aí? Pronto. Aqui, professor. Não, professor Alfredo, o senhor traz, né, várias colocações muito importantes aqui, muito interessantes para a gente, né? Eu achei... só um segundinho. Onde ela foi, André? E o que eu acho que é interessante aqui é a fala que o senhor colocou, no sentido de que não resolve, né? Ou seja, a filosofia não se pretende como algo que resolva. E eu acho que esse pensamento, tanto do Derrida, ou seja, desses que eu trouxe para cá, né, esse pensamento que promove uma reflexão a partir de uma certa finitude, aponta para essa impossibilidade de resolução, né? Isso está sempre em construção, né? Ou seja, então, realmente, e essa tensão, né, que está na base de uma discussão dos direitos humanos, ou seja, uma pretensão universal, né, mas uma pretensão universal essa que não aniquile a singularidade. Essa questão, realmente, ela não será resolvida, esse é o ponto, né? Eu acho que talvez esse seja o maior desafio para um pensar jurídico, porque nós do direito temos, como a gente falou no começo, nós pensamos a partir de paradigmas filosóficos que pretendem resolver, né, a questão, né? E talvez o desafio seja passar, talvez, enfim, não sei, isso pode ser desenvolvido ao longo do nosso curso como uma pequena prévia, né? Mas talvez a filosofia nos ajude a pensar essa questão numa ordem da imanência, talvez sair desse transcendental e trazer a questão para o imanente. Esse pode ser talvez uma boa, enfim, palhinha sobre algumas aulas, né, sobre algumas discussões que vamos fazer ao longo do curso, né? Enfim, mas realmente a ideia de não resolver, eu acho que já muda o paradigma, né, dessa reflexão que se coloca hoje, pelo menos no direito. Né, professor? O que o senhor acha? Você traz a questão da imanência, né? Imanência me remete ao limite. Uhum. Aquilo que nos falta, aquilo que a gente não dá conta, aquilo que nos ultrapassa, né? E essa é a parte mais difícil. A parte abstrata, a gente organiza, soma, resta, calcula, escreve tudo. Agora, quando a gente tem que se encontrar com o próprio limite, com a própria carência, aí que começam os problemas. Por isso que estes autores,
né? Nos enriquecem porque nos ajudam a nos encontrar com os nossos limites. O problema não é as grandes soluções abstratas. Você diz, temos que trazer para a imanência, né? Para o singular, né? Para isso que nos distingue, que nos separa, e que não pertencem ao universo do padrão, da lei, pertencem a outros movimentos que a gente não sabe o que são. Mas a filosofia nos ajuda. E a sociedade democrática não supõe isto? Supõe a acolhida do diferente. Isso. Ela se baseia no diferente. Exato. Ao contrário do que muitos dizem no Brasil, ela se baseia no diferente. Fala mais, Vicente, já te ouvimos sobre isso no doutorado lá no Unicino. Conta. O diferente é o que constrói a sociedade democrática. Exatamente. E quando você remete à sociedade democrática, os seus primeiros formuladores, não a sociedade democrática como hoje entendemos, mas os que pensavam que a sociedade humana era constituída de seres individuais, de identidades que se complementavam, isso pressupunha o quê? Pressupõe uma aceitação do diferente como sendo fundamental para a subsistência dessa própria sociedade. Não é como hoje nós vemos no Brasil, a exclusão, por definição, de grandes levas da comunidade, não somente da pobreza, mas politicamente também. E voltamos todas as formas de fanatismo, todas as formas de fanatismo, que nós tivemos exemplos escandalosos durante o século XX, hoje se reproduzem no século XXI. Especificamente, preocupantemente, no Brasil. Sim. A ideia de tolerância que o Sarkar coloca nesse livro que foi editado pela editora Unicinos. É na minha coleção, né? Que se chama Difícil Tolerância. Exatamente. E ele coloca tolerância não é suportar o diferente, sino exaltar o diferente. O diferente não é algo que a gente tem que suportar numa sociedade, sino que aquilo que nos constitui como sociedade é a capacidade de diversidade. Por isso, a gente chega em Berlim ou Nova York, uma cidade dessas, e estou em casa. Né? Porque tem esse sentimento de dizer, aqui a diversidade, tem tantas cidades, mas as cidades grandes normalmente têm essa característica. De dizer, como que tem tanta gente diferente e as pessoas funcionam assim perfeitamente? Porque o que as caracteriza é a própria diferença. O que nos torna civilizados é a relação com o diferente, não é o diferente como algo que eu tenho que suportar enquanto não posso eliminar. E essa é a ideia que às vezes, eu tenho que respeitá-lo porque não posso eliminá-lo. Não, eu tenho que respeitá-lo porque ele me constitui. É que o Kant dizia, né? Que a dignidade humana é isso, exatamente. É o respeito à pessoa como igual a você. Mas na sua diferença. Na sua diferença. Igual a você, claro. Por você ser diferente, uma leitura, a meu ver, reducionista do Kant, é supor que ele dizia, não. Era uma coisa excludente. Não, pelo contrário, é de inclusão. O diferente na sociedade só pode subsistir se ele for inclusivo. Se ele incorpora como pessoa. Sim, mas... Diz aí. Não, sim, mas o que eu acho que o grande desafio que traz é como incorporar, né?
Porque Exatamente. sobre o argumento da incorporação, dependendo da forma como a incorporação é feita, eu posso ter um argumento, assim, no nível apofântico de uma incorporação, mas que na base é violenta, né? Então, acho que o grande desafio que hoje está colocado para pensar os direitos humanos é de que modo me relacionar com esse outro, né? E nesse momento, nessa relação com o outro, e aí trazendo aí o Levinas, como o senhor apontou no começo, é o outro na sua impossibilidade de apreensão, né? O outro com a sua dimensão, que tem uma dimensão naquele outro que é inapreensível, né? E como lidar com isso? Ou seja, claro que o direito vai tratar de uma incorporação, mas a gente tem preocupação sobre a forma pela qual se pretende incorporar o outro, né? E por isso que eu lancei essa questão para o professor Poleton, né? Que eu acho que é um desafio que perpassa por umas reflexões sobre o universal do direito, né? Ou seja, como incorporar o outro sem aniquilá-lo, né? Porque existe um risco, é algo muito delicado, né? E esse risco dessa aniquilação sobre o argumento de uma incorporação, ele tem que ser levado em conta nas nossas discussões, e por isso que eu acho importante fazendo uma propaganda do nosso curso, essa reflexão sobre paradigmas filosóficos, né? Ou seja, paradigmas filosóficos que apontem como não é fácil e não é simples a ideia de incorporar o outro, né? Porque pode estar implicada aí uma radical violência que aniquile aquele outro, aniquile na sua singularidade, né? Então, isso realmente não é fácil e, portanto, demanda aí discussões complexas, né? O que, somente um adendo, como é que se situaria, por exemplo, as políticas públicas, chamamos democráticas? Chamemos políticas públicas de uma sociedade em que você considera o outro como tendo uma identidade própria e participativa, sendo humano. O que é que vocês acham? Eu gostei da ideia do incorporar, né? Porque semánticamente trazer para dentro do corpo é uma aproximação muito corpórea, né? Não é uma aproximação jurisdicional, senão que é uma aproximação de acolhida, de abraço mesmo. E não é de padronização, né? O problema que tu coloca, Luciana, de como que faz quando você acolhe desde que você se torne alguém que nem eu, né? Então, enquanto você se torna alguém que nem eu, você é acolhido, mas enquanto você não mantém a sua diferença, torna um sujeito. Então, as comunidades indígenas, né? As comunidades aborígenes, desde que elas plantem e produzam e extraiam minério, que nem nós, então eles são incorporados à sociedade. Mas se eles não produzem minério, que nem nós, bom, não tem essa fome louca por ganância e por lucro, então aí eles vão se incorporar. Como que se faz para... E o que tu pensou, Vicente? Eu te devolvo a pergunta. Não, eu queria ouvir o André, que trata muito desses assuntos, entende? Ele está muito calado hoje. Respeitoso. Vamos perguntar, Vicente e professor Fredo e Luciana. Eu sempre penso na questão das políticas públicas sobre direitos humanos, talvez aceitando a provocação do Heidegger, né? Assim, da gente não aceitar a categoria como resolução de problemas, né? Talvez como um passo racional para a gente atingir uma instância criativa, uma instância em que o direitos humanos se torna realmente revolução, ou seja, são capazes de transformar para melhor a sociedade. Então, talvez uma política pública, por exemplo, na questão racial, a gente estabelece a questão da igualdade, então não acontece no concreto, estabelece uma política pública baseada na cota para permitir o acesso às populações marginalizadas, detalhe, a maioria da população brasileira, né? Permitir que ascenda a cargos públicos, etc., para isso, universidade, então, para poder
equilibrar um pouco a discriminação secular que sofre com pessoas descendentes de pessoas escravizadas. Então, eu acredito que talvez haja uma insuficiência só nisso, né? Ou seja, que se a gente for aplicando normas em cima de normas, chegaremos a um ponto em que os direitos humanos serão concretizados. Talvez seria preciso um pensamento revolucionário sobre os direitos humanos, né? Já que a gente entende que é um consenso racional, como olhar a questão da discriminação de vastas camadas da população, mulheres, negros, que são a maioria, ou metade pelo menos, são discriminados a olhos vistos e nenhuma lei de igualdade traz essa igualdade para nós. Ela, vamos dizer assim, ela tira discriminações evidentes, mas ela não muda a estrutura discriminatória, causada talvez o sistema econômico, talvez eles sejam subprodutos disso, né? Como diz o Lossurdo lá naquele livro Conta a História do Liberalismo. A discriminação é necessária para esse sistema econômico? Não sei. Mas, assim, é isso que eu queria colocar em termos de política pública. Né? Talvez seja preciso um pensamento criativo e revolucionário sobre os direitos humanos. Né? Porque, na verdade, essas políticas públicas da sociedade democrática têm características próprias, que nós deveríamos estar atentos a elas. Isto é, primeiro, o abandono da pretensão positivista. Isto é, que nós vamos tendo um caderninho com todas as soluções previstas, apontadas, resolvidas. Por exemplo, existe um Plano Nacional dos Direitos Humanos, vocês conhecem? Negócio tentativo. É um contradictio in terminis, é uma contradição nos próprios termos. Você tem um Código dos Direitos Humanos. Os direitos humanos, será que ele não se refere mais a uma prática cotidiana, moral dos cidadãos, numa sociedade política? Ou você supõe que esses direitos humanos sejam necessariamente codificados num código? O que é, Luciana? Não, estou concordando, professor, com o senhor. Eu acho que, ou seja, essa fala do senhor que mostra assim, que os direitos humanos têm que estar para além do código, né? Ou seja, mostram que a discussão sobre os direitos humanos ela é permanente, como o professor Coleton falou, né? Ela não é resolvida, né? E aí, ou seja, ela está numa tensão constante, né? Esse é o ponto. Assim, os direitos humanos nos remetem para a ordem do imanente, né? Assim, dentro de uma perspectiva filosófica ali que, enfim, trabalhe com a finitude na sua radicalidade, um pensamento finito começa a apontar para uma questão da imanência, e justamente a questão da imanência aponta para essa impossibilidade de resolução, né? Não há algo que possa ficar num papel ali de uma transcendência, num código, justamente porque as questões não serão resolvidas. A tensão é constante, é uma tensão entre os direitos humanos, é uma tensão entre essa pretensão universal e o singular, né? É que esse singular seja construído através do tempo, através da história, de um modo que tente não aniquilar as singularidades. E, portanto, é pura construção, né? Ou seja, é pura, como disse o professor Coleton, é pura travessia, é pura construção. A gente não chega na terceira margem, né? E por isso, talvez, essa discussão assim, seja tão difícil, porque nos aponta a responsabilidade de ficar o tempo inteiro pensando na maneira de como construir o universal, ou seja, essa maneira do universal que está implicado nos direitos humanos, ela não está dada, né? Ou seja, a nossa razão não vai conseguir chegar numa fórmula que resolva, mas o tempo inteiro ela tem que ser construída, observada. Acho que esse é o grande desafio que um pensamento sobre os direitos universais nos remetem, né? Ou seja, eu estou ratificando isso que o senhor falou, né? Ou seja, para que um código? O código pressupõe que a questão está resolvida, né? Você codificar os direitos humanos pode ser até importante, mas não vai resolver, né? Não podemos parar por aí, ter essa ilusão. A natureza do ser humano pressupõe esse diálogo permanente. Isso, porque a tensão é permanente. No cotidiano. No cotidiano. Não existe uma causa a priori, uma solução a priori. Exato. Eu acho que no diálogo que se dão os direitos humanos, mesmo que a gente esteja permeado pela força, pela permanente dominação, no diálogo que eles se concretizam. É a partir daí que a gente consegue
ver eles palpáveis e aí sim, ao tempo todo exigindo a sua aplicação permanente. Eu acho que é por aí. Isso daí nos remete diretamente à questão jurídica. Vocês que são juízes, o advogado, sempre, ou outros, seus companheiros de magistratura, porque isso aí são os direitos humanos. Mas os direitos humanos estão nesse caso aqui de locação, por quê? Qual o significado disso? É um reducionismo na natureza altamente problemática, ética e moral dos direitos humanos. Eles são mais do que dizia o Levinas, né? Isso aí é uma consciência que está na base da sociedade. Uma coisa curiosa, Vicente, você colocou sobre locação. Acho interessante a gente falar dos casos mais micro, né, para a gente pensar. Então, por exemplo, uma discussão sobre água, ou saneamento básico, né? A gente imagina, é um direito humano, óbvio, né? O direito de habitação, outro direito humano básico, o direito de ter uma residência. Mas eles são atravessados por um pensamento burguês, liberal, né? Assim, a casa, comprar casa, financiar a casa. No entanto, outras populações, o resto do planeta, que não é só a Europa, pensa em casa como feita a partir da terra, não como um produto a ser adquirido a partir da alienação do seu trabalho, né? Casa é construída numa ação comunitária. Sempre foi assim. É que a gente tornou isso um produto. Né? Então fica uma coisa complexa. Como eu vou exercer esse direito humano? Que direito humano se eu não tenho dinheiro para comprar uma casa? Tenho que viver numa meia água, numa dependência, ou embaixo de uma ponte, como a gente está vendo nessa crise econômica e depois da pandemia, centros das grandes cidades do Brasil tomados por população de rua, porque são pessoas que não puderam pagar a sua habitação. Então, os direitos humanos são assim. A questão da água e de saneamento, o professor Renato Nogueira traz um artigo muito interessante, está no nosso curso, é fantástico, em que ele diz assim, não enxergar só a questão privatiza, não privatiza a quantidade de água, mas assim, o que o conhecimento originário das populações africanas traz sobre saneamento básico, porque essa ideia de água, esgoto sendo jogado em rios, não existe nessas populações, elas têm que preservar seus mananciais e suas águas por uma questão de sobrevivência. Então, tem umas visões do mundo aí que talvez tenham que ser mais abertas. Daí o multiculturalismo, né? Acho que é importante trazer esses conhecimentos, a gente revolucionar a visão de direitos humanos. Né? Como o juiz decidiria isso? Ele decidiria, vamos dar o conhecimento originário a essa população, ver que ela pode transformar esse conhecimento, a par de obrigar, obviamente, as autoridades a fazerem sua obrigação de fornecerem água tratada, etc, etc. Enfim, são visões, né? Como é que a decisão ficaria nesse sentido? Daí a riqueza da experiência multicultural. Como é essencial para uma sociedade livre a existência dessas diferentes manifestações políticas, religiosas, sociais, culturais, que o multiculturalismo é um retrato. E daí a dificuldade que nós estamos tendo atualmente no Brasil em lidar com essas experiências. Como se isso fosse alguma coisa que tenha que ser excluído. Não podemos admitir que existam populações que estejam sobrevivendo debaixo da ponte. Esse é o ponto. E os direitos humanos são essa força moral, antes de tudo. É muito difícil para o jurista admitir isto. Ele pegar, mas como é que vai garantir isto? Vai garantir na prática racional. O diálogo, onde a tolerância entrará como ponto-chave, onde os critérios relevantes de consideração do outro, como individualidade, como identidade mais do que individualidade, que tornarão força, que terão dar força para a subsistência de uma sociedade. Esse é o que, ao meu ver, teria o sentido profundo que hoje nós temos que discutir cotidianamente isto. Deixa eu colocar para vocês, chegou uma pergunta aqui, a pessoa colocou como anônimo, mas acho que é bem interessante a pergunta. Tá? Por que no Brasil, em tese, os direitos humanos somente se aplicam a quem não tem direito? Digamos, a Polícia Militar, especificamente do Rio de Janeiro, precisa de um amparo jurídico no abatimento dos servidores, isso sim é importante. Eu acredito que ele está perguntando como se aplica o direito humano a quem não tem direito. E aí ele traz a questão da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, que precisa de um amparo para, vamos dizer assim, cumprir sua missão.
só para ressaltar, a missão da Polícia Militar é segurança pública, né? A missão da Polícia Militar não é a morte, isso não existe, né? Ela é vamos lá, o consenso racional pressupõe uma polícia que é voltada para a segurança. Segurança não é matar, matar é outra coisa, né? Isso não é política pública, mas infelizmente acontece, tanto que nós temos decisões dos tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, restringindo operações em áreas marginalizadas da nossa cidade. Mas eu coloco para vocês essa pergunta. O que vocês refletem sobre isso? Alfredo? Eu tenho dificuldade de entender os direitos humanos como desde uma perspectiva jurídica, como algo que se aplica. Eu normalmente me inclino por entender os direitos humanos como uma espiritualidade. Uma espiritualidade no sentido mais leigo, um convite para um modo de ser. Se a gente não cultiva e alimenta esse convite de nos tratar como iguais, de nos celebrar nas nossas diferenças, de nos respeitar naquilo que nos é próprio. Bom, as leis não tem outro jeito de aplicar. Depois o resto serão... Cada país tem as suas normas e incorpora isso na sua normativa e faz cumprir. Agora, o que está sendo cumprido ali é a normativa de cada país. Agora, os direitos humanos foram oferecidos como uma carta, não foram oferecidos como uma lei a ser cumprida. Então, claro que são para garantir minorias, para proteger os sem direito. E você vê também que essa questão é uma questão que você tem alguns textos constitucionais, no texto brasileiro, aliás, no preâmbulo. Você afirma o que ali no preâmbulo da Constituição brasileira? Valores. Valores. Você não define. Eu me lembro que um conhecido meu, cara do Supremo Tribunal Federal, num seminário que teve comigo, eu enfatizava que o texto do preâmbulo da Constituição é um texto valiosíssimo para leitura do texto constitucional. Ele dizia, Vicente, isso é literatura, isso é poesia. Nós temos que definir claramente o que a gente quer. É exatamente esse tipo de pensamento, extremamente limitado, a meu ver, que ignora a natureza do ser humano, sua variedade, sua riqueza, é que se deságua nesse positivismo, a meu ver, grosseiro. Uhum. O que você acha, Luciana? Sim, professor, concordo com o senhor, enfim, com todos, né? Acho que estamos falando aqui, as falas estão convergindo, né? Ainda bem, né? Claro, concordo totalmente com o senhor, ou seja, a Constituição ela tem necessariamente uma dimensão aberta, né? Enfim, e justamente a Constituição, como o professor falou, o professor Coleton, qualquer tipo de positivação, ela vai estar sempre trazendo essa questão, essa tensão entre universal e singular. É a grande tensão do direito, né? Ou seja, o direito tem essa pretensão de universalidade, esse universal digamos assim, da porta de saída, mas a sua aplicação ela vai ser sempre a partir de uma singularidade, dentro da singularidade do caso. E isso remete a uma tensão constante, né? Remete a algo... Eu poderia até apontar com uma certa aporia, né? Aporia que nós, do direito, vamos ter que lidar com isso, ou seja, há um universal, uma pretensão universal, né? Mas na sua aplicação estamos lidando com seres humanos e, portanto, com as singularidades que atravessam
a todos nós, né? As singularidades do caso. Cada caso, então, tem em si um irrepetível, né? E é com essa tensão que as discussões jurídicas vão ser construídas e resolvidas na medida da sua impossibilidade, né? Eu acho que essa perspectiva é o grande desafio de pensar o direito seriamente, né? Sem um pensamento que se pretenda simplista, né? Porque o pensamento simplista aplica uma mera subsunção, acha que resolveu, mas não, o direito traz essa aporia, ou seja, como lidar com a universalidade e a singularidade que estão implicadas em todos os casos de aplicação jurídica, né? É algo muito... Eu lembro aqui, estou pensando aqui agora, naquele texto do Kafka mesmo, né, o Diante da Lei, né, onde o Derrida ele trabalha essa questão de uma forma muito angustiante, mostrando a aporia que está presente em toda a aplicação do direito, que não é resolvível, não vai resolver jamais, nem, né, enfim, porque remete a essa questão, a essa universal, encontrando com a singularidade do caso. E, portanto, a gente tem que lidar com essa impossibilidade de resolução, né? Enfim, resolvendo a partir da própria impossibilidade. Acho que esse é o grande desafio para o direito, né? Temos que resolver, porque as questões são urgentes, mas resolver a partir dessa perspectiva, né? Que essa tensão será constante. Né? Eu quero dizer que eu não aceito como juiz que a gente está preso à lei, né? A gente é plástico no sentido de concretizar os direitos humanos. Essa é uma questão que me aflige, né? Óbvio que a gente tem o limite da lei, né? Não vai transbordá-lo, mas nessa interpretação, como por exemplo a questão do despejo, né? Já chegou ao Supremo essa discussão, a pessoa não tem outra residência e tem uma ação de despejo. Os direitos humanos têm que se fazer presente, não é só aplicar, não. Então, Claro. Agora o Hélio coloca duas coisas bem legais aqui, Hélio. Obrigado pela sua contribuição. Muito bonita essa visão de direitos humanos como uma espiritualidade leiga, um convite a um modo de ser, diria eu, de fraternura. Adorei o neologismo. Excelente exposição, parabéns a todos. Ele continua. Que seja poesia, pegando a fala da Luciana. Na perspectiva da complexidade, somos prosaicos e poéticos, faber e ludens, sapiens e demens, e não há problema. O problema é não articular nossa multidimensionalidade na esteira do querido e centenário Edgar Morin. Obrigado, cara. Excelente. E vocês vejam o seguinte, vocês são da área jurídica mais do que eu. Qualquer processo tem três agentes, né? Tem um autor, tem um ex-adverso, que é chamado ex-adverso por uma radicalidade positivista, e tem o juiz. A decisão ela é resultado de quê? De um diálogo entre esses agentes. Uhum. O autor tem a voz, o réu tem a voz e o juiz tem a sua voz. Ou não é assim? Correto. Isso é resultado de quê? Da possibilidade dos seres humanos transitarem entre si com diferentes percepções, com diferentes argumentos, diferentes interesses, com diferentes dimensões. E a dificuldade do juiz é exatamente essa. É você ter que decidir levando em conta essa tridimensionalidade do direito. E aí, Alfredo? Da tua questão do preâmbulo da Constituição, né? Que se direitos humanos são uma espiritualidade, a Constituição é uma espiritualidade e o preâmbulo é a espiritualidade das espiritualidades, o Pai Nosso de uma civilização. Claro, claro. E o preâmbulo da Constituição brasileira é de uma emocionante, assim, tão bonita. E eu dou antropologia no curso de Direito. E em algum tempo inventei de querer que os estudantes de Direito aprendessem o preâmbulo da Constituição de cor. Tem 5 linhas. E é muito simples, pequenininho. E
E, bom, foi muito difícil. Aí, depois de alguns semestres, desisti da minha pretensão. Mas o preâmbulo da Constituição, acho de uma riqueza. Tem alguns lugares onde bom, na Argentina, você é obrigado a aprender o preâmbulo da Constituição na quinta série. Tá? Então, você levanta e recita o preâmbulo da Constituição e senta. Ganha 10. Tá? Depois, mas você não passa da quinta série se você não sabe o preâmbulo da Constituição. Porque é a própria espiritualidade de uma nação. Né? Se a Constituição é a coluna vertebral, bom, o preâmbulo, e o preâmbulo da Constituição brasileira é deliciosíssimo. Deliciosíssimo. Eu fiz um trabalho de reunir em algum momento, isso não é o caso, mas de reunir os preâmbulos das constituições de diferentes países. São lindíssimos. São lindíssimas. Bom, o preâmbulo da Constituição da Irlanda é escandaloso, porque começa assim, acreditando na Santíssima Trindade e coisas do gênero. Mas, como eu digo, um país tão livre, tão democrático como a Irlanda pode ter uma Constituição confessional. Né? Mas isso não quer dizer que você seja intolerante, que seja um país intolerante, absolutamente. Mas os preâmbulos das Constituições são pequenininhos, né? Dá para fazer uma boa tese em cima disso. André. Preâmbulo, né? Eu estava vendo um filme outro dia, eu gosto de um filme antigo, ele se chama And Justice for All, com o Al Pacino, é interessantíssimo, ele é um advogado, criminalista, mas brigão, briga com juízes, sai no tapa com juízes, é muito interessante esse filme. E bota ele com vários casos e em frente contra o sistema, né? Assim, mas ele está particularmente interessado numa pessoa trans, né? Esse filme é dos anos 70, né? A pessoa trans que caiu, foi acusado de um crime menor, um roubo sem violência, é isso que era a acusação, então estava negociando o acordo, né? Lá tinha, a gente agora copiou o nosso Irmão do Norte, e a gente trouxe para a gente o mesmo remédio jurídico, vamos dizer, esse instrumento jurídico que é o acordo com o Ministério Público. Então, estavam fazendo um acordo em que ele ficaria que a gente pode chamar aqui de condicional, não ficaria preso. Ele dizia, eu não quero ser preso, não vou aguentar sobreviver na cadeia, na minha condição, preso, beleza. E aí é um filme interessante, não vou dar spoiler, fica o convite, ele traz o preâmbulo, né, como título, e a discussão é essa, que sistema é esse que se propõe a dar justiça para todos, como está na nossa, né? Salvo engano. Minha memória não me falhe, mas eu acho que é isso aí, exatamente. Onde está esse filme? Justiça para todos. Esse filme está por aí. Eu vi. Onde é que eu vi isso? Eu acho que eu vi numa plataforma na Google Play. Estou fazendo propaganda dessas grandes coisas. Enfim, uma coisa dessa. Eu depois. Como é o nome do filme, André? Justice for All. Justiça para todos, com o Al Pacino. Que acho que está no preâmbulo dos caras, como está na nossa Constituição. Então, assim, a discussão ali, acho que é interessante, o filme é bem interessante, esse sistema é um sistema de resolução de conflitos dessa forma que desenhou a democracia liberal. Mas ele necessariamente vai propiciar justiça, né? A gente se dá o nome de justiça, casa da justiça. Então fica a discussão, é muito interessante, muito curioso, porque ele aborda várias perspectivas, né? Tem o talento do Al Pacino, que é um cara magistral, e fica esse convite, né? Assim, ele trabalha com o preâmbulo, como nós também. A gente aprendeu, eu aprendi que você podia executar o preâmbulo, né? Ele era fundamental. Eu já botei alguns habeas corpus no defensor, botava o preâmbulo. Isso aqui, ó, é uma declaração de princípios e é uma lente para ler a Constituição inteira, né? Que não tem exceção, embora a gente saiba que o direito positivo tem seus limites absurdos. Então fica só essa reflexão aí para... Tem um monte de pergunta aqui chegando, vamos ver. E antes de você até falar da pergunta, fazendo aqui o nosso curso vai ter uma aula sobre o Derrida, né? Dado pelo professor Haddock Lobo, e ele vai trazer na ementa, tá ali, essa discussão como decidir numa sociedade democrática, né? Ou seja, a tensão trazida pelo Derrida sobre como o juiz decide. Ele aplica, a decisão é meramente uma aplicação da lei, ela vira um mero cálculo, ou tem algo a mais ali,
né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz a questão também da limitação e interdição democrática, ou seja, até que ponto o juiz pode ir para promover o justo, né? E até que ponto o justo é algo que pode ser pensado apenas a partir de uma perspectiva solipsista daquele que julga, ou ela demanda algo intersubjetivo, né? Então, o Derrida ele traz essa tensão, né? Apontando aí para uma tensão, mais uma vez, não resolvível, mas que as decisões passam, ou seja, uma discussão tem que passar, seria bom que passasse, não tem, mas seria bom que passasse, por essa complexidade, né, de como julgar no Estado democrático de direito. Será que o julgamento é mero cálculo, eu aplico a lei e pronto? Ou será que é algo a mais, né? Ou seja, algo que se preocupa ali com o justo, né, dentro do limite da nossa percepção do justo? E se assim for, que justo é esse? É um justo solipsista? Ou seja, que só está na mente daquele que julga, ou é um justo que demanda uma intersubjetividade que se constrói a partir de uma discussão dentro da comunidade, portanto, aí retomando a questão do universal, enfim. Mas vamos ter aí uma aula, então, que o professor Haddock Lobo vai tratar sobre essas questões. Eu acho que essa aula é muito interessante, porque traz essas questões extremamente complexas, né, sobre como julgar, né? O que está implicado no ato de julgar, para além de qualquer teoria da decisão, mas, enfim, o que está ali no bojo, as questões que estão nisso que a gente faz tão diuturnamente, né? Muitas vezes sem perceber a complexidade que está presente nesse ato que virou quase ordinário de todo juiz, né? Mas que é extremamente difícil, extremamente complexo. Fantástico, Luciana. André, tem umas perguntas aí? Vê aí. Eu só queria falar que acho importante, a Luciana vai dar aula no curso, foi objeto de pesquisa dela justamente essas questões, né? Então, tem umas perguntas sobre isso, como é que a gente decide. É interessante que a sociedade conheça, que quem venha para o nosso curso também conheça, como se processa isso. Não é fácil, né? Não é, como eu te falei, vocês podem pesquisar aí, muitos juízes estão sendo substituídos na atividade judicial, de julgar, o ato de julgar está sendo substituído por um computador, né? Por um robô, um algoritmo, que prevê determinados parâmetros e dá uma decisão. Isso para mim, é muito preocupante, né? Eu sou a favor de todas as tecnologias que libertem homem, trabalhos passantes, blá, 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 com todas as ressalvas, mas quando a atividade se torna puramente mecânica, a gente está perdido, e Luciana pesquisou isso, eu acho o trabalho dela incrível, nesse sentido, e vai dar aula para a gente também. Então, as perguntas vêm mais ou menos assim, ó. Uma clássica, né? Novamente anônimo, ele coloca: a nossa Constituição traz direitos fundamentais, isso é uma conquista dos direitos humanos, e essa não se limita a um código, como os doutores disseram. Minha pergunta seria no sentido de como, no âmbito jurídico, atender às necessidades de uma pessoa que chega com uma demanda própria e o juiz, advogado, percebendo que é um contraponto com um direito humano, poderia agir. Então, talvez um direito humano, todos, como o doutor Vicente colocou, toda causa, né, tem dois polos, a resistência, o pedido, ou pedidos diversos, enfim, ou causas coletivas. Então, você sempre vai identificar vários direitos ali, direitos humanos, em colisão, depois. Uma das teorias. Só que você tem que observar, é que eu te digo, não há fórmula dada, porque você observa que há uma grande cacofonia na aplicação de direitos humanos. O que a gente tem que pensar sempre em preservar a vida, favorecer a vida, né? E isso é uma questão filosófica, isso não é uma questão que está no estatuto, né? Por exemplo, há um argumento de favorecer a vida, você não nega a uma mulher um direito fundamental ao seu próprio corpo. É impossível. Há o direito de multiplicidade de crenças, você não vai fazer uma crença ter privilégios em relação a outras. São questões que são meio evidentes. Você tem que favorecer a vida, favorecer o espaço vital. Não é fácil, e o nosso curso vai abordar isso em várias aulas. Então, eu acho interessante trazer isso. Veio aquela pergunta clássica, eu preciso sempre colocar isso, gente. A gente não vai censurar a pergunta. Nosso curso não pretende, não é um culto, né? É uma troca de conhecimentos, então a gente pretende um pensamento mais vasto possível. Porém, eu quero sempre chamar a atenção que há um senso comum sobre os direitos humanos, eu acho que trabalhado muito por programas de televisão, que se baseiam em leitura das violências que ocorrem em qualquer sociedade do mundo. Não conheço uma que esteja sem histórico de violência, mas assim, você trazer um programa de televisão de 2 horas, falando dos piores delitos da semana, é difícil que você crie uma perspectiva do mundo um pouco diferente. Mas vamos para a pergunta, tá?
Por que as organizações de direitos humanos somente aparecem em eventos midiáticos e sempre para apoiar a família dos, aspas, pobres, bandidos, que, desde novos, aterrorizam os trabalhadores, as mulheres que precisam trabalhar e têm de deixar seus filhos no meio dos marginais, crianças essas que poderão ser convertidas em futuros marginais na localidade? Tive uma estagiária moradora do bairro Belém, em Angra, que a organização lá, que a gente não cita o nome, né, transformou no seu reduto. Essa estagiária teve de fugir com a sua família para o bairro tal, por não ter como pagar hospedagem. Olha só, deixa eu, antes de passar a palavra para vocês, direitos humanos não são os direitos da pessoa acusada de um crime. Direitos humanos são uma vastidão de estamentos. Então, por exemplo, seu direito a habitar, ter uma casa, seu direito de propriedade, seu direito de herança, seu direito de aprender numa escola, seu direito à saúde, ao trabalho digno, são direitos humanos. Então, primeira coisa. Segunda coisa, eu fico muito triste da gente não poder avançar na discussão de direitos humanos sem ter que esbarrar na mesma colocação, que é um senso comum que tornou a palavra direitos humanos quase uma anátema, quase uma ofensa. Então, muito estranho, porque eu acho que é preciso observar, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta teve a experiência, mas se você for imaginar que você pode ser acusado de um crime falsamente, se é possível, ou se envolver numa situação que possa ser descrita como um crime, exemplo, um acidente de trânsito, é interessante imaginar que os direitos humanos são garantia de todos, né? Desde o deputado acusado de um crime grave contra a vida, você deve estar acompanhando isso, tem direitos ao julgamento justo, à produção de prova, o ônus da prova dividido, né? Assim, o Ministério Público tem que provar a sua tese acusatória, até a pessoa despossuída que está numa situação de rua e foi pedir uma comida e estava sob efeito de algum entorpecente e agrediu alguém. Então, direitos humanos para todos, não tem limitação. Eu acho que eu queria só colocar isso, que a pergunta veio, ela sempre vem. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração. A gente pode partir para outra que também está relacionada, que é do Wagner. Como entender esse momento pós-democrático e de extrema fragilização dos direitos humanos, Chacina do Jacarezinho é um episódio marcante, como fazer com que os operadores de direitos se apropriem de forma técnica desse conceito e, ao mesmo tempo, construir uma popularização desses direitos, para além do senso comum, que eu acabei de falar, dos direitos bandidos, a fim de que a parcela mais marginalizada da população receba e exija a proteção estatal dos seus direitos mais básicos. Agora é com vocês. Vou botar para o professor Alfredo. O básico do básico dos direitos humanos é a preservação da dignidade. Se a preservação da dignidade está sendo ameaçada, não sei se ele é bandido ou não. Não compete a mim decidir se é tal de bandido. Não sei quem é que decide quem é bandido. Eu acho que não é a mídia nem o Datena que decide. Deve haver um processo legal, né? E esse, depois do processo legal, bom, se definirá se ele é culpado ou inocente de uma determinada atribuição de delito. Mas, então, bandido é uma nomenclatura que escapa completamente assim, a nomenclatura nem jurídica, nem filosófica, nem dos direitos humanos. Se ele é bandido ou não, ele não abre mão da sua dignidade. A sua dignidade se preserva, independente, né, de ele ter cometido crimes. Cometer crimes não retira, né, o direito à preservação da sua dignidade. Então, essa é a minha resposta. Não, é natural que as pessoas entendam assim, né? E eu acho que tem bastante poucas organizações de direitos humanos defendendo. Acho que está precisando mais. As coisas que estão acontecendo é escandaloso. E, na verdade, você corre o risco, e isso é o senso comum, caminha a passos largos para isso, né? que os direitos humanos é uma categoria de direitos fraca, que não é algo que preserve a dignidade, a liberdade, a autonomia, a sociedade como um todo. É um enfraquecimento da espinha dorsal dos direitos humanos. É verdade.
é um ponto que me parece que o senso comum nos levou, não sei se foi a televisão que levou a isso, mas, na verdade, no Brasil, foi uma reduzida abordagem, uma reduzida argumentação sobre o que é que os direitos humanos em cada caso. Uhum. Considerar, por exemplo, o preâmbulo da Constituição como uma literatura. Isso é uma forma de enfraquecimento Isso. da própria estrutura do Estado. Uhum. Ou de partidarizar os direitos humanos. Isso é coisa de esquerda. Exatamente. Direitos humanos Não tem o menor sentido isso. tem o menor sentido isso. Agora, bendito quem defende os direitos humanos. Se ele for de direita, quadrado, redondo, não quero nem saber. Uhum. Concorda com aquele racional mínimo, para mim está ótimo. Exato. E aí, Luciana? Não, faço as minhas palavras, ratifico tudo que vocês falaram, enfim, claro. E aí, agora, a colocação não sei o nome, mas daquela pergunta, ou seja, como fazer, então, essa categoria, como o professor falou, né, o professor Vicente, dos direitos humanos, em fortalecer essa categoria, né? Ou seja, porque hoje o que acontece nas comunidades do Rio de Janeiro, que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em tantas outras comunidades, nos remete a esse enfraquecimento, né, que é construído sob esse argumento de que há determinadas normas, vamos chamar de normas constitucionais com menos eficácia do que as outras. Isso é extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso porque dá aso a esse tipo de entendimento, que o preâmbulo é só literatura, né? Enfim, e isso enfraquece a categoria, né, realmente, dos direitos humanos, e a gente está vendo a violência que tá pressuposta no argumento, nesse tipo de pensar, né? E aí volta a fala do professor Coleton, ou seja, todos têm direito a um julgamento, né? O julgamento tem que ser feito a partir daquilo que foi construído de forma intersubjetiva, ou seja, não dá para você abrir mão de um julgamento público, né? Com direito à defesa, dentro dessa perspectiva que dita aí pelo professor Vicente, enfim, onde eu vou ter o autor, o réu e o juiz construindo, né, aquilo que a gente pode chamar de verdade, retomando a verdade ali para o processo, ou seja, você retirar da cena a possibilidade de qualquer pessoa, né, ter um julgamento público é algo de uma violência, enfim, quase inenarrável, né? Então, mas aí, ou seja, eu acho que realmente é o compromisso de nós aqui também, de todos que operam no mundo jurídico, enfim, e política, não só jurídica, mas política, de fortalecer a categoria dos direitos humanos, né? E o que vai também, ou seja, o que vai ao encontro também da tua fala, né, professor, de que o preâmbulo não pode ser retirado dessa discussão. O preâmbulo constitucional é fundamental, até para uma questão hermenêutica, né? Para que, ou seja, aquilo que está no preâmbulo promova as interpretações constitucionais e infraconstitucionais, né? Enfim, ajudando ali a dar sentido ao texto. Só para encerrar, que nós estamos chegando à hora, o preâmbulo da Constituição me lembra um ex-constituinte, me disse um dia, vocês ficam aí discutindo esse negócio de preâmbulo da Constituição, você sabe como foi escrito esse preâmbulo? Eu digo, não, como é que foi? Muito simples. Tinha um deputado lá do interior que vivia atazanando a comissão de redação da Constituição, a Constituinte, né? Fernando Henrique, Nelson Jobim, essa gente. Viviam chateando eles. Que queria participar, queria auxiliar na redação da Constituição, afinal de contas. Eles disseram, faz o seguinte, vai para casa e escreve o preâmbulo da Constituição. O cara, explicaram para ele o que seria o preâmbulo da Constituição. Aí o cara foi e escreveu esse texto, muito superior ao que todos os constituintes tenham escrito, todos os artigos e capítulos, entendeu? Que, na verdade, define a Constituição. Foi assim que nasceu. É o boato que corre, né? Não sei se é verdade. Sensacional. Tem muitas lendas esse preâmbulo, né? Muitas lendas. A discussão do Zé Genuíno e Ulisses Guimarães, né? Estavam brigando lá. Genuíno não queria botar sob a proteção de Deus. E Ulisses Guimarães falou, meu filho,
Estou mais perto dele que você. Deixa eu botar aqui. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa, maravilhosa. Isso é ótimo. Essa é maravilhosa. É como o Vicente falou, não tem fórmula dada. A gente fez o possível e se isso for minimamente respeitado, para mim está ótimo. Né? Eu prefiro a nossa Constituição do que qualquer alternativa a ela. Né? Enfim. Ou que isso seja um inspirador. Exato. O que vai pautar os valores fundantes de uma sociedade livre. Bom, nós estamos chegando no final. Quero agradecer a participação de todos, ao Alfredo especialmente, que veio de longe, André, Luciana, como sempre. E nos reunimos, então, quando? Agora no curso, dia 1º. Dia 1º. Está ótimo. Então, até lá. Boa noite, muito obrigado. Até lá que eles estão Muito fechando. bom, muito obrigado. Foi um prazer. Muito bom. Prazer. Boa noite, prazer. Obrigada, professores. Tchau. Tchau.